Sim, eu me apaixonei. Em meio ao deserto, eu me apaixonei. E esse sentimento irreal de imaginar no outro o alguém ideal fez meu coração voltar a florescer. Porque no deserto a caminhada é longa. Tudo é cansaço, tudo é dor, tudo é lágrima e pó. E antes que meu coração pedra virasse, antes que em meio ao deserto eu parasse, Deus enviou você. Um anjo em forma de gente que, sem eu perceber, me fez andar para frente. Alguém que me lembrou o tempo todo o quanto eu sou especial. Alguém que me fez sentir viva. Alguém que me mostrou o quanto é bom estar apaixonada. Bom, gente, dessa vez eu comecei diferente esse vídeo. E eu não sei se você conseguiu perceber a essência da poesia, mas isso aí é um pouquinho de mim. E me desculpem a cara um pouquinho inchada, mas hoje eu tô num dia que eu acho que tá fora do normal, fora do comum. E o olho tá inchado assim porque eu já chorei muito hoje. E não se preocupe porque não são choros de tristeza. É apenas sentimentos, amém? Que tem estado no meu coração e isso é bom, porque se a gente sente é porque a gente ainda está vivo para sentir. E por que eu resolvi começar esse vídeo assim, dessa maneira? Quando eu resolvi gravar os vídeos, todo mundo perguntou se os vídeos que eu ia fazer tinham a ver com artesanato, que é o que eu trabalho e é o que eu dou aula, sobre arte. E no momento eu disse que não, que acabou sendo vídeos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus falava no meu coração. Até porque, como eu disse já várias e várias vezes, todos os vídeos eles são direcionados não por minha própria vontade, mas pela vontade do Espírito Santo que se faz presente em minha vida. Então eu não faço nada apenas porque eu quero. E desde o começo eu sempre falei, Senhor, eu não sei como fazer, mas Tu vais encaixar tudo que precisa ser encaixado no momento certo, né? Vai melhorar tudo que precisa ser melhorado no momento certo. E tudo foi acontecendo conforme a vontade de Deus, não conforme a minha. Então, quando eu pensava que eu ia falar uma palavra, Deus dava outra. Quando eu pensava que eu ia falar sobre determinado assunto, Deus vinha e mudava o assunto, fazia eu compartilhar com vocês outras coisas. E agora chegou o momento, eu acho que, de mostrar um pouquinho mais de mim. Apesar de compartilhar algumas coisas da minha vida com vocês através dos vídeos, muitas coisas eu acho que vocês ainda não conhecem. E hoje e ontem eu recebi 2 mensagens que, na hora, como eu tô falando pra vocês, eu tô muito chorona. Hoje tá um dia que, meu Deus, fez eu chorar de novo. E não foi um choro de tristeza, como eu estou dizendo, é um choro de alegria. É como se Deus estivesse falando comigo naquele momento através das mensagens das pessoas. Eu te confesso que não tem sido fácil gravar esses vídeos. Eu já ouvi muita gente falar que eu sou louca. E eu acho que isso é bom, porque aquele que serve a Cristo, ele é visto como louco, como o apóstolo Paulo falava. E se for preciso, a gente se faz de louco. Se eu sou louca por Jesus, eu sou louca pelo Pai. Então isso para mim não é uma ofensa. E essas 2 mensagens em especial fez eu justamente refletir sobre o que esses vídeos eles têm feito na vida das pessoas. E tudo aquilo que eu represento na vida delas. São pessoas que às vezes fazem parte do meio em que eu trabalho, meus amigos apenas da internet, mas que são pessoas que têm se espelhado e têm visto em mim, nas minhas palavras, algo que vai manter a esperança delas acesa, a fé delas acesa.
E eu disse, Senhor, obrigado, porque isso tudo é uma resposta. E ontem eu recebi uma mensagem onde uma aluna minha falava assim, professora, eu fui orar e eu não sei orar direito, eu não sei orar igual o pastor ora, igual vocês oram, com todo esse conhecimento. Mas eu senti no meu coração de lhe pedir algo. A senhora poderia orar nos seus vídeos, orar por toda essa situação que tem acontecido, por tudo isso que tem acontecido? Porque eu vejo na senhora isso. Eu sei que a senhora ora e eu acho que a senhora podia ajudar muitas pessoas, assim como eu, a se encontrar, a aprender como orar pelas outras pessoas que têm precisado, têm necessitado. E eu fiquei feliz com aquela mensagem. Eu disse que eu ia orar a Deus e ia pedir uma direção para Ele. Porque eu não posso fazer apenas as coisas porque eu acho. E ontem eu já tinha pensado sobre de que forma eu poderia ajudar em meio a todo esse caos que tem se instalado. Eu te confesso que eu não estou com medo da doença. E nem muito preocupada. O que tem preocupado meu coração é em relação às pessoas, é ao caos que isso pode se tornar. A minha preocupação não tem sido a doença em si, mas tem sido o que a doença pode trazer. Doença para a alma, doença para os nossos pensamentos, para a nossa mente, né? Como as pessoas têm se sentido em meio a tudo isso, porque uns estão se preocupando em lavar as mãos e alguns estão se preocupando em como vão fazer para pagar as suas contas e como vão fazer para comprar comida, caso acabe, porque muitos têm condições de comprar o muito, mas a maioria não tem condições de comprar nada. E quando começou esse alarde todo sobre a doença e começou a parar, começou aqui, eu fui orar. A primeira coisa que doeu em mim foi, de repente, ter que ver, ter que presenciar as pessoas que eu amo não indo se Jesus viesse agora. Porque eu não posso fazer de conta que eu não creio na palavra dele. Eu creio em cada palavra. E eu sei que tudo irá se cumprir. E comecei a questionar qual era a nossa atitude, porque eu sou muito questionadora, tá, gente? Quem me conhece sabe disso. Eu questiono muito as nossas atitudes. Eu não questiono a atitude do outro. Eu questiono como eu posso fazer diferente, que diferença eu posso fazer no meio disso tudo. E eu olhei muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, e tudo postando coisas para quererem confrontar o outro. Eu disse, Senhor, não é isso que tu queres de nós. Nós não podemos ser aqueles que vão promover o caos, mas nós temos que ser aqueles que vão trazer paz, esperança, que vão acalmar o coração daqueles que estão em casa e daqueles que por algum motivo não podem estar. É esse o nosso papel. Então me ajuda, de que forma eu posso fazer para ajudar? E o Senhor me deu 2 palavras. E por que eu comecei falando o poema, a poesia? Porque isso é algo que faz parte de mim. E ontem mesmo eu gravei o vídeo, postei, que fala que o Senhor, Ele conhece muito bem quem nós somos. Né? E eu não tenho como deixar de ser eu. Se eu sou dessa forma, se Deus tem conservado algumas coisas em mim, é porque é isso que Ele quer usar através da minha vida para a vida de outras pessoas. É através do meu abraço, quando eu abraço cada um dos meus alunos, quando eu pergunto como tá, quando eu olho nos olhos, quando eu digo assim, respira e acalma, acalma, acalma. Quando eu brigo com os meus filhos por conta da garrafa que não foi cheia, da cozinha que não foi limpa, do lixo que não foi jogado fora.
quando eu cobro saudade de alguém. Isso tudo é meu, faz parte de mim. É intenso, assim como a vontade de chorar quando eu sinto a dor de alguém. Quando eu oro por alguém. E eu vou me controlar para mim não chorar nesse vídeo. Mas talvez você veja as lágrimas cair. Porque quando eu li a palavra que o Senhor me deu, você vai entender o que é que Ele quer de nós em meio a isso. E hoje eu estou aqui para te fazer um convite através dessa palavra. De independente de quem quer que você seja, qual seja a tua religião, você em meio a esse caos, promover a paz, trazer a esperança e acender a chama da fé de todos aqueles que possam estar necessitando de nós. E eu vou ler, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 ao 24. Amém? E a palavra diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz um com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito e a alma e o corpo de vocês livre de todas as manchas para o dia em que vier o nosso Jesus Cristo. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu a respeito do que Ele quer de nós. E eu digo, do que Ele quer de mim. E é o que eu vou procurar fazer. Independente da sua religião, independente da sua fé, independente se você é próximo ou não de mim, o meu papel é te animar, é te fortalecer, é te ajudar, te respeitar. Respeitar você que por algum motivo, assim como eu, também precisa ir trabalhar. Porque em um dos meus trabalhos eu fui dispensada, mas no outro ainda não. Então precisamos sair, precisamos ir, porque alguém depende de nós. E isso está acontecendo com algumas classes. E por que da poesia, né? Como faz parte de mim, tem algumas coisas que algumas pessoas sabem, como eu disse. E eu escrevo poesias, eu gosto muito de escrever poesias, isso foi um dom que Deus me deu e Ele não me tirou esse dom, então Ele sabe o porquê que Ele continua aí. Outro é que eu gosto muito de ler, eu leio livros, eu leio com muita facilidade, né? Gosto de ler quando eu dou aula, né? E vou continuar lendo a palavra, tá? Vou continuar lendo a palavra. E eu gosto de ensinar as pessoas. Então, durante esses 2 dias que eu tenho pensado nisso tudo, e que meu coração está tão assim amolecido, né? Que o Espírito Santo está trabalhando nele de uma maneira especial, eu fiquei imaginando, Senhor, será que agora é a hora de mostrar as outras coisas que Tu fez em mim? Porque eu compartilho a Tua palavra, mas eu não sou só isso. Quando eu dou aula de artesanato, ou seja, aula na escola em que eu trabalho, não é apenas uma aula. Quem é meu aluno sabe disso.
A gente fala sobre os assuntos, mas a gente também fala sobre a alma nossa alma, nosso espírito, sobre quem nós somos e o que sentimos. Até porque isso tudo faz parte da arte e a arte faz parte de mim. Então, eu fui buscar na palavra para provar para você, para mostrar para você que também você pode ajudar a todos esses que vão ficar em casa nesses tempos, nesses dias. A gente pode fazer com que tudo isso fique mais leve. Então eu vou te dar um conselho. Não fique 24 horas na frente da televisão. Uma vez eu morei em São Paulo durante 3 meses e, como eu não estava trabalhando, eu ficava direto vendo televisão. Chegou um momento em que eu fiquei com pânico, que eu não conseguia nem sair de casa. Porque era 24 horas notícia de morte, de assalto, de sequestro, era 24 horas aquelas notícias bombardeando. Eu não estou falando para você fechar os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo. Eu só estou falando para você procurar outros tipos de alimento para a sua alma, para a sua mente, para que dessa forma você possa sair dessa situação toda de uma maneira saudável. E aí, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 21, eu vou ler para você, onde a palavra diz de que maneira nós podemos ajudar as pessoas. E diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar um dos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que eles abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorsos e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, gente, entenderam por que eu chorei tanto esses dias, ontem e hoje, principalmente hoje? Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela vem para responder todos os questionamentos que nós temos a respeito disso que tem acontecido, das dúvidas que têm estado em nossos corações. Então, o nosso papel é animar. Eu tenho recebido muitas mensagens e, de fato, eu não tenho gostado. Tem gente que manda mensagem a cada minuto de quantas pessoas estão morrendo, o tempo todo só da desgraça, né? Da coisa ruim da história. E eu já nem leio mais, nem abro, eu apenas apago, porque não é esse o nosso papel. Dessa forma, a gente acaba levando o caos para as pessoas, acaba levando mais ansiedade, mais medo. A gente precisa ter cuidado.
mas a gente não pode deixar que o medo ele faça com que a gente se afogue em pouca água. Hoje eu estava pensando, às vezes a pessoa está no raso, mas no desespero, ela acaba se afogando e nem tinha tanta água assim para afogar. Então que a gente possa nesse momento manter a calma, né? Que a gente possa fazer aquilo que a palavra diz. Eu não tenho o dom de fazer palhaçada, mas se de repente você tem o dom de contar piada, de fazer palhaçada, como eu vi hoje no jornal, pessoas que estão usando os seus dons para levar diversão para as crianças que estão em casa, através dos vídeos, cantar musiquinha, contar história, talvez seja esse o teu dom. Então não guarda ele não. Não fica direto sentado na frente da televisão imaginando que você vai morrer, porque isso realmente um dia vai acontecer. Só que nós não sabemos o dia nem a hora. Só temos a certeza de que todos nós iremos um dia chegar a este ponto de termos que partir. Então faça desse momento em que você de repente está em casa, em que de repente lhe liberaram do trabalho. Você que é meu aluno, minha aluna, não se preocupe, porque eu vou preparar alguns vídeos para vocês. Eu vou preparar umas aulas de artesanato. Conseguiram, né? Finalmente, né? Oraram muito para que isso acontecesse, mas tudo é no momento que Deus permite acontecer. E esse é o momento. Não era o momento antes, mas esse é. Então eu entendo as minhas alunas, muitas delas são idosas. Eu tenho 2 turmas grandes de alunas idosas que por medida de segurança precisam ficar em casa, né? Não tem que estar em contato com a gente nem nada, então as nossas atividades foram suspensas, mas eu sei que elas estão agoniadas porque elas não conseguiam passar uma semana sem as nossas aulas. Você imagina 15 dias sem a gente se ver. Então, vai ser uma maneira de eu estar próxima de vocês e próxima daquelas que também vão me assistir através dos vídeos, que de repente vão se tornar minhas alunas. Então, eu vou preparar com carinho algumas aulas para postar nos vídeos, para compartilhar. Meus alunos da escola, eu tive uma ideia, né? Eu sei que vocês não vão tão aproveitando aí, que acham que é tipo uma férias, né? Mas não é férias não, no final vocês vão sentir falta das aulas. Então o que que eu pensei? Eu pensei que a gente pode relembrar algumas aulas nossas de arte, algumas aulas que envolvam coisas no geral, como vou dar um exemplo que todos esquecem, sobre arte rupestre, por exemplo, todo mundo esquece. Todo mundo estuda, quando chega lá no ensino médio esquece. Então eu vou preparar algumas aulas, algumas coisas aí para compartilhar com vocês também, para quando vocês sentirem falta, quando vocês estiverem aí deitado na cama de vocês, como uma aluna falou para mim, tia, eu não vou tirar nem o pijama. Então, para que você, mesmo de pijama, você possa ocupar sua mente com várias coisas, mas que elas sejam proveitosas, né? Para alimentar o teu espírito com coisas boas e que tragam proveito depois que isso tudo acabar, que isso tudo passar, tá? Então, vou ler os livros. Eu tenho 2 livros já que eu vou ler, que aí você pode não ler comigo, mas você vai me ouvir, né? Então, isso é bom também. E um deles é esse livro aqui, do Max Lucado, que diz Dias Melhores Virão. E eu vou ler ele para vocês, vou compartilhar. E a pedido da minha aluna, da Darlene, ela me pediu para orar. Isso eu tenho feito, tá? Eu tenho orado por todos. E aí eu fiquei pensando assim, e olha que dói, tá, gente? Quando eu oro, meu Deus do céu, eu sinto a dor daquele que não tem nada. Eu sinto... Isso é meu, gente, eu não consigo mudar. Eu sou o tipo de pessoa que abre mão do que eu gosto, do que faz de bem pra mim, se aquilo for fazer bem pro outro. Talvez isso não seja muito bom. Mas até agora Deus ainda não conseguiu mudar isso em mim. Então talvez Ele me queira assim, desse jeito. Eu já abri mão de muita coisa que eu gostaria, que eu quero e que eu queria, pensando no melhor para o outro. Então, que Deus me use dessa forma que eu sou. Então, para minha aluna Darlene, Deus falou assim, não adianta
eu apenas orar nos vídeos. Eu vou ensinar, não é nem ensinar porque eu sempre estou aprendendo. Eu vou compartilhar com vocês, contigo, com as outras pessoas que queiram. Eu vou fazer alguns vídeos ensinando através de um livro que eu gosto muito e que eu já até preguei sobre ele, utilizando ele como suporte na palavra de Deus, que é as 7 orações que vão mudar a sua vida. E nele a gente vai aprender um pouquinho de que forma a gente pode organizar as nossas orações, porque orar não tem um segredo, né? Não tem uma fórmula específica. Orar é conversar com Deus. Só que se a gente organiza melhor as nossas ideias e aquilo que a gente quer falar com Ele, se torna tudo mais fácil, né? E com o tempo, quanto mais a gente ora, mais o Senhor vai colocando no nosso coração o desejo de orar. Quanto mais a gente ora pelas pessoas, mais Ele vai trazendo pessoas ao nosso coração para que a gente ore por elas. Ninguém consegue orar por todo mundo todos os dias, mas Ele vai colocando no nosso coração a cada dia por quem a gente deve orar. Então não se preocupe que eu vou preparar também esses vídeos com carinho. Então era essa surpresa, sim, essa ideia que eu queria compartilhar com vocês. A minha internet está muito ruim, os meus dados móveis já foram embora e a internet da minha casa está passando por manutenção aqui na minha rua. Então eu não vou prometer hoje, mas amanhã vai começar os vídeos sobre oração, sobre aula, sobre livro, leitura de livro, sobre aula de artesanato, sobre aula de arte. Vamos ter muitas coisas que eu vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês. E que dessa forma eu possa conseguir animar você, que eu possa conseguir trazer esperança para o teu coração e que você não esqueça que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas, todas mesmo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, era isso que eu queria compartilhar com você, é isso que eu quero deixar como exemplo, já que, graças a Deus, eu tenho sido exemplo para algumas pessoas e isso só pode vir dele. Então, isso tudo que aconteça para o melhor para nossas vidas e que a gente possa estar mais próximo através dos vídeos. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Fique na paz, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.